senhor presidente, senador, meu querido irmão, senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Quero também cumprimentar a muito obrigado, todos os funcionários dessa casa, assessores, senadoras, senadores, você, brasileira, brasileiro, que está nos ouvindo, nos assistindo, através do trabalho muito sério da equipe de comunicação da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Senhor presidente, o senhor começou essa sessão, e eu quero lhe cumprimentar, uma iniciativa sua, uma pessoa extremamente sensível, falando dessa tragédia que aconteceu, mais uma tragédia na aviação brasileira, e fica aqui também a minha manifestação de solidariedade. Esse assunto chocou a todos nós, né? E nos traz muitas reflexões sobre o sentido da vida. Nunca a gente sabe quando é que vai poder estar com outra pessoa, e a vida de muita gente que despedaça o coração de muitos familiares. Fez a passagem, né? Muitas pessoas fizeram a passagem para o outro plano a partir da queda desse avião no interior de São Paulo, e fica minhas orações com a minha família, a força para todos os familiares, para os que partiram também, mas para os familiares terem essa percepção. E aí eu digo quero compartilhar uma experiência de que eu acredito firmemente de que a vida é só uma passagem. Então, o que nos liga eternamente é o amor. E o reencontro é certo para aqueles que se amam, né? Então, esses brasileiros, inclusive 4 conterrâneos meus, que passaram por outro lado da vida, eu creio que o reencontro é certo com quem eles amam no outro plano. Eles foram primeiro, né? Então, vamos viver em homenagem a essas pessoas, inclusive 2 crianças, e isso realmente mexe conosco, mas sabemos que Deus sabe o que é melhor e está no controle de tudo. Então, meus sentimentos, minha força a todos os brasileiros. Senhor presidente, coube também o destino que o senhor estivesse presidindo hoje essa sessão. Um senador extremamente atuante, extremamente experiente, e que é interessante que eu quero agradecer ao presidente Rodrigo Pacheco por ter concedido, mesmo o senador não sendo da mesa, que abrisse essa sessão de forma extremamente democrática. Presidente Rodrigo Pacheco, eu tenho que cumprimentá-lo, porque existe uma resolução desde o ano passado que não se pode abrir sessão a alguém da mesa, e o presidente percebeu que é importante para a democracia que os senadores, seja de oposição ou de situação, possam usar a palavra. Parlar é isso. E ele autorizou o senador Paulo Paim a abrir, e eu quero cumprimentar o presidente e cumprimentar o senhor, senador Paulo Paim. Sempre muito presente. Eu estava até curiosamente falando com o Francisco, que trabalha conosco aqui, e ele disse, olha, tem o senador Cajuru também, senador Confúcio, mas eu e o senhor estamos desde o início dessa legislatura, o senhor está em primeiro lugar em termos de pronunciamentos nessa casa. Eu confesso para o senhor que fiquei... Eu diria que há um equilíbrio entre eu, o senhor e o Cajuru, principalmente. Mas os números mostram, né? O senhor está na frente, e eu confesso que eu cheguei aqui, experiência nova para mim no parlamento, foi estudando, aprendendo. Então, no primeiro ano, eu usei poucas vezes a tribuna. A partir do segundo ano, aí nós conseguimos equilibrar, chegando próximo ali, mas o senhor é o campeão de pronunciamentos, e eu e o senador Cajuru estamos ali, e o senador Confúcio também, entrando firme, porque muitas vezes a voz que nós temos
é justamente o parlar, é a denúncia, é alguma coisa que a gente precisa fazer. Presidente, hoje eu quero falar sobre o fechamento das Olimpíadas de Paris. Esse é meu pronunciamento hoje. Uma reflexão que eu quero fazer com os brasileiros sobre o final melancólico dessa Olimpíada, que já começou mal, quando teve um ataque direto aos cristãos, regras onde cristãos não poderiam fazer menção ao Cristo e até a utilização de crianças na abertura com um flagrante desrespeito aos católicos, especialmente, aos cristãos, evangélicos, espíritas, porque ali é a Santa Ceia. E essas Olimpíadas nos revelam uma degradação moral que existe em nossa sociedade. Degradação da ética, da regra da boa convivência, que é o respeito. E eu quero mostrar que nada acontece por acaso. Isso, para mim, não foi uma surpresa. E eu vou mostrar aqui a escalada que nós estamos tendo, preocupante no mundo, inclusive com guerras e declarações do presidente da França sobre tudo isso. Então, um país que, nesse ano, inclusive, chegou a legalizar o aborto, quando todos os outros estão voltando atrás, inclusive os próprios Estados Unidos da América, que 50 anos depois reconheceu que eram 2 vidas em jogo e que a vida da criança, com 18 dias da concepção, já tem um coração batendo, a ciência mostrando isso, que a vida da mulher é afetada com a prática do aborto, de ordem psicológica, mental e física, 2 vidas devastadas, e os Estados Unidos recuaram na legalização do aborto no ano passado, já proibindo em muitos estados. E a França, sob a liderança do Macron, que foi comemorar a legalização do aborto, mostra o completo desrespeito e inversão de valores daquele país. E isso é muito triste para a humanidade. Um grande pacifista brasileiro chamado Chico Xavier, que a minha vida, eu quero deixar claro, é antes e depois do que eu aprendi com o exemplo e as obras, mais de 400 livros psicografados do Chico. E ele dizia o seguinte, falou para a doutora Marlene Nobre, que é esposa do Freitas Nobre, não sei se o senhor teve a oportunidade de conviver no Congresso, cearense, mas que fez a sua vida política em São Paulo, inclusive o nome do aeroporto de Congonhas é em homenagem a ele, e ele era espírita. E a esposa dele, que foi presidente, é pediatra a esposa dele, doutora Marlene Nobre, ela chegou a dizer, senador Paulo Paim, ela foi presidente da Associação Médico Espírita e deu uma entrevista muito forte, que me marcou há 15, 20 anos atrás, dizendo que no dia que o Brasil, se um dia legalizasse o aborto, o Brasil entrava numa sintonia de guerra também. E aquilo me marcou muito. Nós que somos em favor da paz, da cultura da paz, do respeito. E aí voltamos à Madre Teresa, que dizia que é impossível que haja paz no mundo enquanto houver o aborto. Porque o aborto é uma guerra contra as crianças. Se uma sociedade permite que uma mãe elimine, mate seu próprio filho no ventre, como é que vai evitar essa sociedade que as pessoas se matem umas às outras nas ruas? Então, todos os caminhos levam para o respeito à vida desde a concepção, mas a França, curiosamente nesse ano, ela deu para trás, ela deu marcha ré no processo civilizatório. E eu quero mostrar as consequências disso aqui. Essas Olimpíadas em Paris vão ficar marcadas negativamente, porque o fim, inclusive, foi melancólico ontem,
pelos ataques aos cristãos. Já em sua abertura, o mundo é impactado por uma verdadeira aberração com a simulação artística, entre aspas, da Santa Ceia, com drag queens junto à criança, simulando ali uma imagem sagrada para os cristãos. Em seguida, 2 atletas brasileiros recebem sanções do Comitê Olímpico Internacional por questões religiosas. Quem foram? A skatista Raíssa Leal, ao celebrar a conquista da medalha de bronze na final das provas de skate feminino, utilizou-se de sinais de Libras, língua brasileira de sinais, para expressar, abro aspas, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, fecho aspas. A atleta explicou que costuma fazer isso em todas as competições em que atua e nunca teve nenhum problema. Foi ter onde? Lá, em Paris, na França, durante as Olimpíadas. É coincidência, né? No dia anterior, ataque aos cristãos com a Santa Ceia. Totalmente desfigurada. Deixa o sagrado em paz. Quer promover a inclusão? Ok. Perfeito, estamos juntos nisso. Quer promover a diversidade? Ok. Mas para que o ataque? Porque sabe o que, senador Paulo Paim? Que os cristãos são pacíficos. Aí passa por cima. Vai fazer isso com o Islã. Para ver o que é que acontece. Lembra do homem da charge? Que foi fazer a charge de Maomé, que também é um desrespeito. Mas, infelizmente, eles não deixam barato quem desfaz da cultura, da religião deles. Nós cristãos temos que orar por esse tipo de atitude. Mas tudo que se planta é lei da natureza. Se colhe. Está aí o resultado dessas Olimpíadas. Até o rio Sena, completamente sujo, teve delegações cancelando a participação de esportes náuticos, de natação, inclusive. Nós estamos vendo, tudo que se planta, se colhe. É a lei da semeadura, da causa e efeito. O COI chegou a ameaçar uma punição a Raíssa Leal, a garota brasileira, talentosa, dedicada ao esporte, ao skate, mas acabou recuando, porque a referida competição já estava, sabe o quê? Encerrada. Já o surfista João Gianca teve a sua prancha vetada pelo COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, simplesmente porque estava estilizada com a imagem de Jesus Cristo. O atleta teve que substituir às pressas por uma outra prancha de surf sem nenhum símbolo. Atacar pode, mas dar o testemunho na prancha, sem falar nada, não pode. As alegações do COI para esse procedimento estão baseadas numa das regras dos Jogos Olímpicos, que proíbe qualquer tipo de demonstração ou propaganda política, religiosa ou racial. Ora, então estamos diante de uma profunda incoerência, pois a abertura oficial, com a escandalosa performance da Santa Ceia, foi recebida por bilhões de cristãos em todo o mundo como uma grosseira e desrespeitosa discriminação religiosa. Mas a principal incoerência se deu com a luta de boxe entre Iman Khalif, da Argélia, e Ângela Carini, da Itália, que durou apenas 30 segundos. O que à primeira vista poderia ser um recorde olímpico foi, na realidade, um ataque frontal no equilíbrio do esporte, com um homem batendo numa mulher. Segundo Stefan Kovacs, vice-presidente da Organização Mundial do Boxe, o COI, foi alertado sobre esse caso de Imani
e mais 4 boxeadores que são homens e estão inscritos na categoria feminina. Testes de gênero confirmaram que biologicamente são do sexo masculino. Mesmo assim, Imani recebeu a medalha de ouro. Mas quem fez bonito mesmo foi o tenista sérvio Novak Djokovic, que disputou a final com o espanhol Carlos Alcaraz. Ao receber a medalha de ouro, não deixou de manifestar sua fé cristã ao expressar toda a sua gratidão pela conquista. Que grande conquista! Ele que foi perseguido, foi intimidado recentemente por seu posicionamento pela liberdade do ser humano. O que está sustentando esses desvios nas Olimpíadas de Paris é o apoio à nefasta, à famigerada cultura woke, que se utiliza de uma justa bandeira de superação de preconceitos para fazer apologia à ideologia de gênero, que defende, por exemplo, a mudança de sexo, inclusive em crianças. E não podemos jamais esquecer que foi justamente a França o primeiro país a introduzir recentemente em sua Constituição o aborto. Ou seja, o apoio ao assassinato de crianças indefesas pelos próprios pais, com a ajuda de um médico que fez o juramento de Hipócrates para salvar a vida. Tudo errado nisso tudo. Enfim, senhor presidente, o espírito que acabou permeando boa parte dessas Olimpíadas em solo francês foi em oposição ao inspirado símbolo dos 5 anéis entrelaçados, utilizado pela primeira vez nas Olimpíadas de 1920, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, representando a missão do esporte em contribuir para a fraternidade entre os povos e a paz mundial. Mas o que é que nós vemos? E nada acontece por acaso. Nós vemos um presidente da França belicoso, que chegou a dar uma declaração em março desse ano, dizendo que a França já está envolvida no conflito da Ucrânia. E olha só a declaração covarde do presidente da França. Arrogante, quando ele diz que a Ucrânia precisa vencer. Eu sou o presidente da França e decido, estimulando a OTAN a entrar no conflito que pode acabar com o planeta. Declaração irresponsável do presidente da França, que ao mesmo tempo quer se mostrar forte, mas é fraco quando comemora a legalização do aborto contra os seres mais indefesos em seu país. Ele não sabe o que está fazendo. Senhor presidente, o Brasil sempre teve uma história bonita na diplomacia mundial. O nosso próprio patrono dessa casa, Rui Barbosa, sempre buscou a cultura da paz, o diálogo. Mas não é isso que a gente está vendo na França. A gente está percebendo que o presidente francês quer o aumento da tensão. Aqui no Brasil, a gente vê o governo Lula flertando com a Rússia, com a ditadura. Não acho que temos que tomar nenhum tipo de posição como o Brasil nunca tomou. Ainda mais num momento grave da humanidade, como esse. Agora, por que não receber a Ucrânia no Brasil? Por que não receber o presidente Zelensky, que quer vir? Não já flertou com o Vladimir Putin várias vezes, o governo brasileiro? Não já recebeu suas delegações? Por que não recebe a Ucrânia? Eu tive, inclusive, com o embaixador da Ucrânia no Brasil, que tem uma colônia gigantesca no sul do país, especialmente no Paraná, mais de 500 mil pessoas descendentes, e eles não estão conseguindo ser ouvidos pelo governo brasileiro. E eu propus,
para encerrar, senhor presidente, eu propus na Comissão de Relações Exteriores, já há mais de 6 meses, que fosse ouvido, nem que seja de forma virtual, embora ele queira vir pessoalmente ao Senado, para o Senado mediar isso, essa vergonhosa atuação internacional do governo brasileiro que está acontecendo aqui ao lado, nessa tragédia dessa ditadura sangrenta da Venezuela, com a fraude escancarada nas eleições. O Brasil faz a mesma coisa tomando partido pela Rússia. Nosso caminho deve ser da parcialidade. O nosso caminho, senhor presidente, deve ser da cultura da paz e do equilíbrio. Ouve um, ouve o outro. O mundo todo declarando a fraude na Venezuela, que persegue seus adversários, que não deixa parlamentares, nem brasileiros, nem dos outros países, adentrarem para fiscalizar a transparência que não existe das eleições. Mas o Brasil fica esperando, fazendo jogo de cena, dando tempo ao ditador Maduro, um narco-presidente procurado por tráfico de drogas pelos Estados Unidos da América. O Brasil não pode flertar com o crime, com a ditadura. Nós temos uma história que esse governo não está respeitando. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor. O brasileiro está sentindo. O brasileiro está sentindo como os valores estão invertidos na nossa nação. E a serviço de quem está? Da censura, da ditadura. E nós vamos resistir com a graça de Deus, com muita serenidade, com resiliência, com paciência e fé. Muito obrigado, senhor presidente.